A editora Plug Me apresenta Vivendo no Mundo dos Espíritos, romance do espírito Patrícia, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, livro original da editora Petit, leitura de Ana Rosa e Ana Beatriz Correia. Desligamento. As aulas práticas foram realmente muito importantes. Flor Azul se ajuntou a nós, como sempre muito simpático, e trabalhou bastante. Primeiramente, fomos a hospitais de encarnados da região. Por mais que estudemos, ao ver pessoalmente a tarefa é diferente, por entrar a emoção e, às vezes, a piedade. Também porque é com a desencarnação que encontramos os amigos ou os inimigos que fizemos quando encarnados. Vimos primeiramente a desencarnação de um senhor que a equipe socorrista veio desligar. Esperavam-no muitos amigos e familiares. Desencarnou tranquilo. Foi bonito. Mas logo em seguida vimos a desencarnação de outro senhor que muitos obsessores aguardavam. Oramos por ele, mas não conseguimos impedir que os obsessores o desligassem e o levassem certamente para o umbral. Dona Isaura aproveitou para elucidar-nos. Estamos aqui para um aprendizado, auxiliando todos os que fizeram jus a uma ajuda dos bons. Não podemos interferir na colheita de ninguém. Esse senhor vibrou com os inferiores, e não conosco. A vida toda afinou-se com eles, com esses irmãos das trevas, e só pode ter agora a companhia que ele mesmo escolheu. Ao cometer erros, estamos vibrando com os errados. Este senhor precisa sofrer para aprender. O sofrimento é o remédio de que necessita. Vimos muitas desencarnações. Em hospitais grandes acontecem muitas. Ajudamos os socorristas nos desligamentos de muitos deles. Aonde íamos, nos apresentávamos ao chegar aos responsáveis do local. Fomos sempre bem recebidos e estivemos em muitos hospitais. Desligamentos de crianças são rápidos. Normalmente, quando estão para desencarnar, uma equipe de socorristas já está por perto. E sempre são levadas para o socorro. Impressionei-me, porque criança sempre me comove. Mas é mais fácil. Não são normalmente tão presas à matéria como os adultos. Depois, ficamos de plantão nas rodovias de maior movimento. Nas grandes rodovias, há, em determinados pontos, pequenos postos de socorro. E ao mais simples acidente, é acionado um aparelho indicando o local e a gravidade. A equipe de socorro vai em seguida, chegando mesmo antes do socorro material. Fomos recebidos com alegria pelos trabalhadores. Torci para que não houvesse nenhum acidente, mas houve vários. Os postos de socorro nas rodovias estão sempre em contato, e assim, quando acontecia um acidente, logo nos era comunicado e íamos imediatamente para o local. Não é agradável ver pessoas machucadas e com dores. Ajudamos tanto os feridos como os que desencarnaram. O desligamento nos acidentes é às vezes violento, pois o corpo morre e o perispírito se desliga instantaneamente. Levamos muitos espíritos para o posto de socorro da rodovia. Ali recebem os primeiros socorros. Logo depois são levados para outros postos de socorro. Muitas vezes é feito somente o desligamento sem socorrer o espírito. Há desligamentos que demoram pouco tempo. Outros são feitos aos poucos, levando horas. Depois de muitas horas nas rodovias, onde vimos muitos acidentes com mortes e muitos machucados, fomos para o cemitério. Aqui existem muitos apegados ao corpo físico. Nosso trabalho de aprendizagem consiste em ajudar, desligando todos os que pudermos. Eram muitos os que gemiam ao lado dos corpos apodrecendo. Outros dormiam em pesadelos. Os trabalhadores da equipe de socorristas do cemitério vieram nos receber contentes. Bem-vindos os do grupo de estudantes. A presença de vocês nos é muito grata. Sempre que aqui vêm, conseguem ajudar muitos irmãos que não souberam desencarnar e sofrem. Espíritos vagabundos, arruaceiros, gostam de zanzar pelos cemitérios. Mexem com os que sofrem e riem dos que se julgam encarnados. Tivemos recomendações para ignorá-los. Durante nosso trabalho, ficaram nos observando, chegaram a nos ironizar, mas sem se aproximar.
No cemitério havia muitos ligados ao corpo morto. São tantos! Exclamou Zé. Aposto que vamos conseguir levar a metade para o socorro. Aposto que ficarão somente 10. Disse Luiz. Ficam 3, eu disse. O grupo é alegre, não se pode abaixar as vibrações com tristezas e piedade sem ajuda. Falamos por brincadeira. Desejávamos que não ficasse nenhum sem socorro. Repito que poderíamos ajudar somente os que pedissem com humildade, sinceridade e os que estavam a fim de socorro, mas não os revoltados, que blasfemavam. Estes são muito necessitados, mas não adianta levá-los para um socorro, porque não aceitam e só trazem problemas para o local para onde são levados. E lá fomos nós, todos animados, tentar conversar com eles. Não é fácil. Nos que dormiam, demos passes, mentalizando nossas forças para ver se conseguíamos despertá-los, acalmá-los e fazer que pensassem em Jesus, em Deus. 3 dos que dormiam despertaram apavorados, e assim que os desligamos, saíram correndo. Certamente seriam socorridos mais tarde. Os que gemiam estavam perturbados pela dor e pelo horror de estarem ali. Dávamos o passe e pedíamos que ficassem calmos. Pudemos desligar muitos, socorrendo-os e levando-os ao posto de socorro. Em quase todos os cemitérios há um posto pequeno, para onde os socorristas levam por pouco tempo os socorridos. Alguns repeliam nosso socorro, chegando a nos xingar. Por eles, nada pudemos fazer. Para mim, esse trabalho é delicado e admiro os que o fazem. Não é fácil ver muitas tristezas. A vontade que me deu foi de socorrer todos, mas não é possível, e por isso ficaram muitos ali, presos a seus corpos em decomposição. Mas nosso trabalho deu resultado, porque os poucos que socorremos nos encheram de alegria. Admiro os socorristas dos cemitérios. Quase todos moram no pequeno posto, trabalham muito, têm pouca folga e são felizes. Amam o que fazem. Pensei que ia me sujar ao lidar com tantos irmãos sujos, uns até apodrecendo. Falou Luísa com sinceridade. Frederico respondeu. Não, Luísa, nós não nos sujamos. Depois, sabemos plasmar limpeza. Limpar-nos pela força da mente. De fato, em sua maioria, os irmãos que sofrem aqui estão sujos. Mas devemos ver os irmãos que sofrem e pensar que talvez pudéssemos ser um deles. A sujeira externa não é obstáculo ao socorro. Fomos ver alguns velórios. Sempre uma nuvem cinzenta de tristeza e agonia paira sobre o local. Vimos alguns em que apenas velavam o corpo, com o espírito já desligado, ausente. Mas em alguns velórios o espírito estava ali, confuso. Em outros dormiam junto ao corpo. O que atrapalha nesses lugares é a choradeira. Que bom seria se todos entendessem a desencarnação como ela é e aceitassem essa ausência física, ajudando o desencarnado com pensamentos de carinho, orando com fé, auxiliando no desligamento e na sua ida para o plano espiritual. Raimundo foi com Joaquim tratar, em outro local, de um caso particular. Teríamos 2 horas para ficar na crosta e fazer o que quiséssemos. Quase todos seguiram Dona Isaura, que quis retornar ao cemitério. Era noite. Convidei a turma para ir à minha casa terrena. Alguns aceitaram. Frederico nos acompanhou. Fomos em 7. Entramos em casa e acomodamo-nos na sala de televisão. Sempre me emociono ao entrar no meu ex-lar terreno. Sentir os fluidos dos familiares, o calor humano, o carinho com que sou lembrada, é bem agradável. Começamos a conversar. Meus familiares dormiam. A conversa esquentou. Zé acabou fazendo um barulho físico na televisão. Aquietamos na hora. Meus pais acordaram, vieram ver o que tinha feito o barulho. Não vendo nada, logo voltaram a dormir. Zé, sério, falou dirigindo-se a nós. Respeitem a casa de Patrícia, suas assombrações de meia importância. Foi só risada. Zé costuma dizer que não somos tão pés de chinelo e nem importantes. Somos somente meio. Frederico nos explicou que foi possível fazer o barulho porque havia alguém sensitivo em casa e por estarmos distraídos a conversar.
pediu ao Zé, com delicadeza, que não fizesse mais esse tipo de brincadeiras. Ele entendeu e se desculpou. No horário marcado, pegamos o aeróbus que estava em um posto de socorro e voltamos à colônia. Na aula de conclusão, todos quisemos falar. Os socorristas dos cemitérios foram nossos heróis. Tive vontade de desligar todos os que vi ainda ligados ao corpo morto, disse Terezinha. Será que não poderíamos mesmo ter feito isso? Se tivéssemos desligado todos, não teríamos agido com sabedoria. Respondeu Dona Isaura. Quando fazemos algo prematuramente, resulta quase sempre em prejuízo ao socorrido. Todos os doentes necessitam da medicação certa. Vimos também familiares desligando entes queridos, sem a presença dos socorristas. Não pensei que isso fosse possível, falou Marcela. Vocês agora sabem, e quem sabe pode fazer, desde que tenha permissão. Vocês viram familiares desligarem seus entes queridos, mas somente os que já podiam ser socorridos. Os outros, ou seja, os que não têm merecimento, os familiares não podem socorrer. Vimos também os obsessores desligarem aquele senhor. Pensei que só os bons soubessem. Disse Luiz. Saber não é privilégio só das pessoas boas. Os maus sabem isso e muito mais coisas. Desligam, sim, e fazem isso com companheiros e com os que odeiam. Espíritos maus podem fazer desencarnar uma pessoa? Ivo indagou. Não, nem os maus nem os bons. Só podem desligar. E desligam quando o corpo já está morto. A morte do corpo segue a lei natural. Pode o encarnado matar outro encarnado, mas não pode o desencarnado matar o corpo de um encarnado. Tanto os bons quanto os maus têm que esperar o corpo físico morrer para desligar o perispírito. Já desencarnamos tantas vezes e cada vez nos parece algo fenomenal. Por que isso? Glória indagou. Falta de educação sobre a desencarnação. Falta de entendimento certo. Entre os encarnados, é o espiritismo que dá a compreensão da desencarnação. Também nem sempre se vive encarnado como se deve, com a consciência tranquila. E a morte, essa desconhecida de muitos, acaba provocando pânico. Existe quem conhece bem a desencarnação e consegue desligar-se sozinho? Indaguei. São casos raros, mas conseguem sim. Quem sabe, para si sabe. Fiquei duplamente contente. Pensei na minha família. Certamente, se continuassem a estudar como fazem, não ficariam presos ao corpo morto. E depois, agora eu sabia. Aprendi para ajudar. A desencarnação foi realmente um assunto interessante. Reencarnação. Na aula teórica, tivemos conhecimentos de anatomia, estudamos o corpo humano. Depois, vimos através de filmes muitas reencarnações. Presenciamos nascimentos de gêmeos, observando como 2 ou mais espíritos se preparam para reencarnarem juntos. E também como é feito o processo de esquecimento do passado. Todos nós temos na reencarnação um recomeço. Não nos convém recomeçar lembrando o passado. Temos a bênção do esquecimento dos nossos erros para que, no novo corpo, recomecemos sem a dor do remorso. É útil recordar o passado? Outras existências? Indagou Terezinha. Quando desencarnados, só se recordam os que estão aptos para isso e se for útil a eles. Encarnados, em alguns casos somente. É prejudicial lembrar-se por curiosidade. Às vezes, recordar é uma terapia, como em pessoas com tendências ao suicídio. Talvez sabendo um pouco do que sofreu quando se suicidou em vida passada, lutará contra essa tendência e tentará superá-la. Algumas pessoas com traumas têm seus problemas amenizados com a lembrança. Só recorda sozinho aquele que está amadurecido para isso. Muitas recordações em espíritos imaturos os têm levado à loucura. Respondeu Raimundo. Vi quando encarnado pessoas loucas que tinham 2 personalidades. Será que é porque recordavam o passado? Ivo indagou. Cada caso deve ser analisado para darmos o diagnóstico.
Mas pode ser que, recordando seu devido preparo, o cérebro físico adoeça, confundindo tudo. Sei de obsessores que, vendo que o encarnado tem tendências à loucura, o forçam a recordar o passado e assim ele fica doente. O esquecimento é uma bênção. Mas ficam em nós fatos do passado, medos, afetos e desafetos, não é mesmo? Sempre quando encarnado, se tem alguma sensação de conhecer lugares ou pessoas, disse Rosália. Todos nós esquecemos o passado para reencarnar. Mas fica em muitos a impressão dos acontecimentos mais marcantes. Daí sentirmos essas sensações. Muitos fatos interessantes foram narrados. Há grupos que se afinam numa grande família espiritual e procuram reencarnar sempre juntos, uns ajudando os outros. Existe também a reencarnação numa tentativa de reconciliar espíritos, embora nem sempre se consiga isso. Conhecemos tantos casos assim, membros de uma família se odiando e às vezes até matando um ao outro. Joaquim narrou sua história. Inimigos de séculos, fomos eu e o outro espírito. Reencarnamos como irmãos nesta minha última existência para que aprendêssemos a amar. Desde pequeno, brigávamos nos odiando. Numa dessas brigas, atingiu-me ele com uma faca. Fiquei gravemente ferido e vim a desencarnar dias depois. Ainda bem que ele se arrependeu, pedindo-me perdão, e eu o perdoei de coração. Ele ainda se encontra encarnado e se arrependeu com sinceridade. Mas entre nós houve tantas ofensas que teremos de estar juntos de novo para atar laços de afeição. Será que poderão brigar novamente? Joaquim respondeu. Espero que não. Tenho me esforçado para aprender. Trabalho no posto, no umbral, no meio de muito sofrimento, para conscientizar-me do bem, para amar a todos como a mim mesmo. Fomos ao departamento de reencarnação da colônia. É um prédio muito bonito, cercado de jardins. O prédio de 3 andares é só para o departamento. Inúmeras pessoas trabalham ali. Sua decoração é simples, com pintura bege clara. Possui muitas repartições. Primeiramente, ficamos no salão da frente. Lá estavam várias pessoas preparando-se para a reencarnação. Misturamo-nos a elas, conversando para saber de seus problemas e o que desejavam. Aproximei-me de 2 senhoras. Apresentei-me. A mais velha disse: Aqui estou para pedir a reencarnação. Minha bisneta, espírito muito querido, quer engravidar. Espero ser esse neném. Confio nela e sei que me educará bem. Preocupo-me, disse a outra senhora. Quero reencarnar para esquecer. Cometi muitos erros na existência passada e, por mais que tente não sofrer por eles, eu não consigo. O remorso me persegue. Pedi que eu esquecesse com a bênção da reencarnação. Só que abusei dos vícios, com as bebidas alcoólicas e o fumo, danificando o meu corpo sadio. Agora, ao encarnar, terei algumas doenças que me farão ficar longe de tais vícios. Fiquei a pensar no que ouvi. Procurei Frederico e indaguei. Frederico, é possível acontecer o que aquela senhora me disse? E relatei-lhe o fato. Patrícia, somos o que construímos no passado e seremos no futuro o que construirmos no presente. Essa senhora não conseguiu educar-se. Reencarnando deste modo, poderá transmitir ao corpo físico o que pensa. Misturei-me aos outros novamente. Aproximei-me de um homem e de uma mulher jovens ainda. Ela nos disse: Gosto muito da pessoa que vai ser meu pai, mas não gosto da que vai ser minha mãe. Sei que ela não tem simpatia por mim. Não aprendeu a amá-la? Indaguei. É que não é fácil, ela é muito chata. Novamente fui indagar Frederico. Ora, Patrícia, todos nós que estamos no rol das reencarnações temos defeitos a superar e virtudes a adquirir. Não é porque vão reencarnar que são santos ou que aprenderam tudo na cartilha do bem viver. Se fossem perfeitos,
a Terra não estaria nessa confusão que vemos. O fato é que este preparo é para poucos, como também são poucos os que podem escolher os pais, como irão ser, etc. Esse preparo só é possível aos que trabalham, são abrigados nas colônias e nos postos de socorro. Há muitas salas no departamento. A sala dos pedidos é muito frequentada. É onde se fazem os pedidos para reencarnar. As pessoas que trabalham no departamento são treinadas e com muita experiência. Têm tarefas no departamento e na Terra, acompanhando as reencarnações e ajudando a conscientizá-las. Existe a sala dos moldes, onde são estudadas as formas do corpo que os futuros reencarnados terão. É muito bonita. Vimos fazer alguns moldes de corpos perfeitos, que teriam doenças depois de certa idade, etc. Os técnicos são preparados, estudiosos e gostam do que fazem. Esses moldes são feitos assim. O espírito que quer reencarnar vai até lá e pede que lhe façam um molde. Baseados no físico dos pais, os técnicos traçam um modelo, levando em conta os pedidos do reencarnante, como doenças, detalhes, etc. Quando forem reencarnar e seu perispírito se encolher para se ligar ao feto, tudo é feito baseado nesse molde. O molde é feito para o feto, mas sabe-se como vai ficar quando adulto. Não são todos os que reencarnam que fazem uso desta sala. São poucos os que podem escolher o corpo que vão ter. Esses poucos são os casos em que haja problemas particulares, em que os estudiosos do departamento pedem que sejam feitos, e os casos de espíritos com muito merecimento. Há a sala de espera, onde ficam os candidatos à reencarnação que pedem para reencarnar e aguardam sua vez. Aprendi muito conversando com as pessoas e notei que não pensam da mesma forma. Muitos gostam da vida encarnada e pediam nova oportunidade no corpo. Outros queriam a reencarnação porque lhes era necessário, mas amavam a vida no plano espiritual. Em alguns deles, o medo estava presente, temiam perder-se na matéria. Sabem que a encarnação ilude a muitos e que o caminho das facilidades é mais prazeroso. Sabem que crescer espiritualmente não é fácil. Conversamos muito, animamos todos. Reencarnar é morrer para o mundo espiritual. A aula prática foi ótima. Pelo menos não vimos choradeira. Nascimento é quase sempre motivo de alegria. Flor Azul juntou-se a nós. Perguntei-lhe: como vai o trabalho no centro espírita? Muito bem. Temos tido muitas atividades ultimamente. Pensei, coitado, tanto trabalho e ele aqui comigo. Esqueci que ele podia ler meus pensamentos. Respondeu tranquilamente. Sim, há muito trabalho, porém o meu é este agora e o faço com amor. Coitado é aquele que não gosta do que faz. Saber que confiam em mim para protegê-la é um presente que recebo. Sorri e também pensei: tenho muito que aprender para viver sem dar ratas no plano espiritual. Primeiramente, fomos ver o encontro de pais com futuros filhos. Os trabalhadores do departamento trazem o espírito, o candidato à reencarnação, até a casa dos pais ou da mãe. Afastam os encarnados do corpo enquanto dormem. São, na maioria, encontros felizes. Só trazem dificuldades quando a reencarnação é para reconciliar e os encarnados não querem aceitar os inimigos por filhos. É emocionante ver espíritos afins se reencontrarem. Comovemo-nos ao ver um encontro entre futuros pai e filho. 2 espíritos amigos há séculos. Vimos também espíritos se ligarem aos fetos. O espírito reencarnante fica junto à mãe, grudadinho. É tão lindo! Que maravilha é a maternidade! Presenciamos uma reencarnação frustrante, que não deu certo. A gestante adoeceu, danificou o feto e ele morreu. E agora? Quis saber Cecília. Que irá acontecer? Aproveitamos para ajudar a mãe, disse Frederico. Esse espírito será levado de volta ao departamento e tentará de novo. Com esta mesma família? Ivo perguntou. Tudo indica que sim, porque são afetos, mas se não for possível, escolherá outra família. Observamos também chegar ao hospital uma mãe que provocara o aborto e estava com grande hemorragia. O reencarnante estava colado a ela.
Os técnicos o retiraram de perto da mulher e o levaram ao departamento, a um local próprio. O que gostamos de ver foram os partos e ajudar. Que gostoso é ver um neném nascer. Nascimento é festa para a maioria dos encarnados. Ver pais felizes com os filhos é alegria para todos nós. Mas há reencarnações que não dão certo, ocorrendo a desencarnação da criança logo em seguida. Isso acontece por muitos fatores, e o espírito é sempre levado de volta ao departamento. Lá, ou planejam reencarnar novamente, ou retomam o aspecto que tinham antes da reencarnação frustrada. Isso ocorre para um aprendizado. Vimos uma mãe que doou o filho, não querendo nem vê-lo. Soubemos que o reencarnante fora seu inimigo, e ela sentiu repulsa ao tê-lo. Novamente fomos à sala de aula para a conclusão. Esse assunto, embora fascinante, não foi intenso. As perguntas foram poucas. Como se sente o espírito após um aborto? Se o aborto foi natural, ou seja, algo não deu certo e o feto morreu, o reencarnante sente por não ter dado certo e tenta de novo, às vezes com os mesmos pais. Se não é possível, escolhe outros. Não sentem dor, nada. É como se você fosse dar um salto, tenta e não dá certo. Prepara-se e tenta de novo. Já no aborto provocado, o espírito não sente dor, mas sente a repulsa, a rejeição. Normalmente é socorrido e levado para o departamento. Mas há casos em que o reencarnante se revolta e não pode ser socorrido. Retoma a forma anterior e passa a ser obsessor dos pais ou da mãe. Pode haver algum acidente imprevisto na reencarnação? Ivo perguntou. Sim, nós vimos um aborto natural, em que, infelizmente, a mãe ficou doente e o feto morreu. Achei muito interessante o caso que vimos de o pai querer o reencarnante por filho e a mãe não. Comentou Cecília. De fato. Respondeu Frederico. Isso é comum. Um dos cônjuges quer um espírito por filho e o outro não. Os técnicos sempre tentam reconciliar ambas as partes. Todas as mães que dão os filhos o fazem porque eles foram seus inimigos? Luiz perguntou. Não, muitas vezes o fazem por necessidade, outras por não querer responsabilidade. Também acontece, como o caso que vimos, de serem inimigos e a mãe não o querer. Há outros tipos de reencarnação. Os não assistidos por espíritos protetores do bem. Não vimos esses casos no curso. Não me cabe agora entrar nesses pormenores, pois eu ainda não estou inteirada do assunto. Pensei bem. Não quero reencarnar tão cedo. Amo tanto a vida no plano espiritual. Porém, sei que um dia terei novamente de fazê-lo. Entendi bem agora o que o senhor no departamento me disse. Ora, se todos entendessem o que é a vida quando encarnados, chorariam na reencarnação e não na desencarnação. Causa e efeito. A aula teórica sobre causa e efeito, ou causas dos sofrimentos, foi muito movimentada. Todos tinham exemplos e histórias para contar. Frederico abriu a aula fazendo uma bela dissertação. Somos heranças de nós mesmos. Somos o que construímos. Se almejamos melhorar, temos que fazê-lo agora, no presente. Veremos nesse estudo pessoas que sofrem, estão sentindo o efeito e estudaremos a causa. Toda causa produz um efeito. Causas boas, efeitos bons. Causas ruins, efeitos negativos. Na Terra, são poucos os que chegam às universidades. Para uma minoria, o karma negativo é anulado pela transformação interior, pelo trabalho no bem, reparando erros com acertos. É o fazer pelo sofrer. Mas para a maioria, o karma negativo é eliminado pela dor. Fez, paga, porque quase todos pensam assim. E deve ser assim até o amadurecimento, para o espírito entender. Para resgatar erros, reparando-os, é preciso muita sinceridade. Deixar o que se tem que fazer para o futuro é adiar. Adiamento esse que nem sempre é possível, pois o abuso traria piores consequências. É importante crescermos com compreensão. A oportunidade de crescer pelo amor todos temos. Se a perdermos, a dor, sábia companheira, vem nos impulsionar. Reparar erros pelo amor, pela transformação interior, é assunto das colônias de estudo, para os que querem continuar aprendendo. Assim,
Os que estiverem interessados podem, após o curso, continuar a estudar, aprofundando-se no tema. Quando encarnado, muito errei, mas compreendi o erro, e essa compreensão fez com que trabalhasse na medicina com muito amor. Usei meus conhecimentos médicos para o bem de todos que me procuravam. Troquei o resgate do sofrimento pelo trabalho em prol de outros e pela minha transformação interior. Na última passagem pela Terra, conheci Patrícia. Ela vivia encarnada na sua penúltima encarnação. Essa amiga errou, sofreu e pediu para reencarnar. Planejou desencarnar jovem após longa doença. Mas isso não se deu. Regressou jovem ao plano espiritual. Mas não esteve doente. Sua vivência no bem, sua modificação e realização interior anularam o karma negativo, e ela não necessitou do sofrimento das doenças para ajustar-se. Modificou o efeito. Isso é possível, mas é preciso que seja realmente sincero, e essa modificação, essa realização, seja verdadeira. Enquanto Frederico falava, senti que era verdade. Senti que ficaria doente por muito tempo, piorando sempre. Esse sofrimento seria uma reação, mas que foi modificada. Não necessitei sofrer para vencer. Frederico continuou a explicar. O corpo perispiritual e o corpo material formam uma composição harmoniosa de energias. Quando agimos egoisticamente, desequilibramos esta composição vibratória no espírito e no corpo. Há então decomposição ou doença. Vendo o erro, o espírito quer repará-lo e, para tanto, tem que mudar sua maneira de viver, não externamente, mas com profunda compreensão. A dor, quando compreendida, transforma o indivíduo na sua maneira de agir. Mas se não compreender, a dor pode induzi-lo à revolta e poderá acontecer maior acúmulo de desequilíbrio ou dívida. Frederico deu uma pausa. Todos nós prestávamos atenção na exposição que desenvolvia. Com sabedoria, completou. As reações, os efeitos, podem ser tanto para a felicidade como para o sofrimento. Uma pessoa que viveu no bem tem logo, ao desencarnar, a reação de um socorro, da felicidade no plano espiritual. Os efeitos do bem, que trazem paz e harmonia, não precisam ser modificados. Já os do sofrimento, podemos, pelo livre-arbítrio e vontade, anular ou suavizar. Mas nosso estudo é sobre os efeitos pela dor, pelo sofrimento. Todos nós poderíamos falar, dar opiniões e contar a própria história. Murilo foi o primeiro. Quando encarnado, tive o braço e a mão direita sempre com feridas. Quando elas secavam, deixava meu braço negro. Doía muito. Sofri com isso desde menino até minha desencarnação. Só depois de algum tempo socorrido, internado em um hospital na colônia, foi que sarei. Há pouco tempo pude saber o porquê da minha doença, que nada e ninguém conseguiu curar. Na minha outra existência, fui um coronel orgulhoso e surrei vários negros escravos por serem preguiçosos. Desencarnei. Sofri muito. E culpava o braço e a mão que seguraram o chicote. Reencarnei sentindo-me culpado e uma doença veio queimar os fluidos negativos que eu mesmo gerei pelo remorso. Lauro também contou sua história. Encarnado, desde pequeno tive asma. Por toda a minha existência tive crises que muito me incomodavam. E eu sofria. Era pobre. Meus pais desencarnaram e eu tinha que trabalhar para me sustentar, já que meus irmãos, igualmente pobres, não podiam cuidar de mim ou me sustentar. As crises faziam com que eu faltasse ao trabalho e muitas vezes fui despedido. Eu sentia muita falta de ar. Quando ficava muito mal, internava-me em hospitais. E foi numa dessas vezes que desencarnei, sendo enterrado como indigente. Mas fui resignado. Sentia que era merecido o meu sofrimento. Muitas vezes chorei, mas não me revoltei. Desencarnei e fui socorrido, porque todos que sofrem com resignação como eu têm a bênção de um socorro. Isso se a pessoa foi boa. Tive que ficar internado num hospital para tirar a impressão da doença que tanto me afligia. Há algum tempo soube que havia sido suicida na existência anterior. Por motivo bobo, danifiquei o corpo perfeito, destruindo-o imprudentemente. Suicidei-me por um amor não correspondido.
Atirei-me num rio fundo, morrendo afogado. Laura emocionou-se ao narrar. Dona Isaura aproveitou para dar alguns esclarecimentos. Nem todas as reações e efeitos têm causas semelhantes. Nem todos que sofrem de asma agiram como Lauro. Os motivos são muitos para se ter uma existência com falta de ar. Laís também quis falar. Encarnada, fui casada com uma pessoa boa. Tentei tudo para ter filhos e não consegui. Vivi frustrada e desejosa de ser mãe. Depois de um tempo desencarnada, querendo saber o porquê de não ter tido filhos, soube que na existência anterior fiz muitos abortos, somente porque não queria deformar o meu corpo. O companheiro fora também o mesmo desta existência e me incentivava a abortar. Laís, Nair perguntou. Você quitou o karma negativo que você mesma gerou? Você se sente em paz a este respeito? Sofri e aprendi pela dor a dar valor à maternidade, mas poderia ter adotado crianças órfãs por filhos. Se tivesse feito isso, teria anulado pelo amor o efeito negativo que criei. Talvez viesse a ter, nesta mesma encarnação, filhos. Quando amamos filhos alheios como nossos, estamos modificando a reação. Infelizmente não soube fazer isso. Fui egoísta. James narrou o que se deu com ele. Quando eu estava com 40 anos, fiquei surdo. É bem triste não ouvir nada. 30 anos fiquei sem escutar som algum. Eu também sofri um derrame que me fez ficar num leito anos seguidos. Tive muitos filhos, mas só uma filha cuidou de mim. Nesta encarnação fui bom, honesto e trabalhador. Penso, ou tenho certeza, que sofri pelos erros de outras existências, mas não tive coragem de recordar, talvez porque não tenha quitado tudo. Por isso estudo. Quero quitar o resto, anular os efeitos dos meus erros, empenhando-me no trabalho do bem, na minha transformação interior. Todos estamos envolvidos por histórias desse tipo. Quase todos falavam de si, como Glória. Logo na adolescência, eu fiquei doente. Tinha acessos, desmaios em que me debatia e babava. Sofri muito e constantemente passava vexames e dava espetáculos. Era só sair de casa para ter esses acessos. Saía, ficava nervosa e eles vinham. Eu era muito católica. Muitas vezes tive essas crises nas missas e o pároco me disse, tentando ser gentil, que estava dispensada de assistir à missa. Mas eu gostava tanto de ir, de rezar, que fiquei muito triste. As pessoas tinham receio do contágio e muitas vezes caí na rua e lá fiquei. Éramos pobres, mas enquanto tive mãe encarnada, eu estava protegida. Quando ela desencarnou, fiquei com meus irmãos, cada época com um. Sentia que não era bem aceita, mas não tinha para onde ir e, com pouco estudo, não conseguia arrumar trabalho. Já tinha 40 anos quando passei a tomar remédios mais fortes e modernos, e os acessos abrandaram. Desencarnada fui socorrida porque sofri com resignação e nada fiz de errado. Soube que vivi obsediado os primeiros anos de encarnada e que foi minha mãe desencarnada que tudo fez para que eu fosse perdoada. Na existência anterior, fora um rico senhor de escravos, pratiquei muitas maldades e não fui perdoado por 3 espíritos que me acompanharam, vingando-se. Depois de anos, eles se cansaram porque, orando sempre, fiz com que não conseguissem me atingir muito. Mas, pelos meus próprios erros, eu sofri. Hoje, esses 3 espíritos estão encarnados e eu os ajudo sempre que posso. Luísa disse: Na última encarnação, tive uma doença que me fez ficar com as pernas defeituosas. Andava com dificuldade. Desencarnada, vim a saber que na existência anterior me suicidei me atirando em um precipício, danificando meu corpo, que era perfeito. Dona Isaura voltou a afirmar que as reações nem sempre são iguais, embora as ações sempre resultem numa reação. Raimundo deu uma aula interessante de como a reação acontece. Ao fazermos o mal, o erro fica registrado em nós. É como colocarmos a mão no metal quente, e a dor virá como reação, na hora, após meses ou séculos. Só que poderemos, nesse intervalo entre o ato e a reação, cortar esse efeito ou suavizá-lo com amor verdadeiro.
com trabalho desinteressado no bem e com a modificação interior. Vimos filmes de países onde muitos desencarnam de fome, seja pela seca ou pela guerra. Vimos a reação de muitas pessoas em grupos afins que necessitam desse doloroso aprendizado para dar valor aos acontecimentos simples, à fraternidade e à honestidade. Muitas pessoas sentiam o efeito da ação nefasta de usar o cofre público indevidamente, o que usou a guerra para fazer maldades, acumular fortunas. Observamos também pessoas que cometeram muitos erros e marcaram seus perispíritos com tantos fluidos negativos que, além de ir por afinidade para o umbral e lá sofrer por anos, ao reencarnar passaram para o corpo físico esses fluidos, como doenças, para se purificar. Nem todo sofrimento é por reação negativa. Às vezes, não aproveitando as lições de amor para progredir, a dor nos obriga a caminhar. Porque é através, quase sempre, da dor que procuramos Deus, uma religião, a modificação interior e fazemos a troca de vícios por virtudes. Foi muito proveitosa a aula teórica.